Olá, voltamos aqui com mais uma aula pelo canal Educação. Estamos falando hoje de colocação pronominal, não é verdade? Então, vamos dar seguimento à nossa aula, tá? Sem muitas delongas, direto ao jogo. Colocação pronominal, observa a tirinha. Vejam só o que diz a tirinha aí para vocês. Ela é bem enfática, dizendo assim: você percebe que tem uma pessoa entrando à sala, observa também a vestimenta da pessoa. Ele usa boné, um short largo, uma camisa larga e um tênis, né, com uma meia baixa. Vem apontando um dedo na direção do outro, tem um cavanhaquezinho, tá com um boné na cabeça. E diz, me diga, olha o me aí no começo, pessoal. Me diga uma coisa. Ao carinha sentado, de óculos, lendo um livro. Só esse livro na mão aí diz tudo, não diz? Me diga uma coisa. Ao carinha do livro responde. O correto é diga-me. Diga-me uma coisa. E não me diga uma coisa. Entendeu? Isso é colocação pronominal. Aí o cara vai e diz, tá, me desculpe. E o carinha do livro responde, o correto é desculpe-me e não me desculpe. Aí o cara fica pé da vida e sai da sala dizendo, dane-se. Aí o cara do livro responde, agora acertou. A única hora que ele acerta o uso dos pronomes, né? O uso da colocação do pronome é quando ele diz dane-se. Aí o outro disse, agora acertou. Beleza? Entenderam a tirinha? Aqui é uma jogada, uma brincadeira, um jogo linguístico. Quem não entende de colocação pronominal não vai rir da tirinha, tá bom? Por quê? Vamos lá. A gente nunca começa... Bora começar a aula, gente. Tem que pegar a caneta. A gente nunca começa uma oração com um pronome oblíquo. Então, pom, 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 tá errado. Correto vai realmente usar diga-me no início da oração e não me diga. Aqui o mesmo motivo, tá? Me desculpe. Também pom, 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 pom. O correto seria desculpe-me. Agora ele colocou certinho, já que não pode colocar no início o se tem que ficar depois do verbo. Dane-se. Agora acertou, não é isso? Então, para entender o humor da tirinha, tem que saber um pouquinho de regras pronominais. A maior dúvida do falante da língua portuguesa, e ainda é uma ocorrência muito forte da gente não acertar a colocação dos pronomes, né? Então, uma das maiores dúvidas da língua portuguesa é exatamente usar corretamente o pronome oblíquo, átono, com relação ao verbo, né? Então, quando nós tivermos o pronome oblíquo e o verbo nas suas mediações, a gente fica sem saber se coloca na frente do verbo, depois do verbo e ainda tem a opção no meio do verbo. Se você colocar o pronome antes do verbo, se o pronome ficar assim, ó, antes do verbo, você vai chamar de próclise. Próclise. Se ficar no meio, bem na metade do verbo, dentro da estrutura do verbo, você vai chamar de mesóclise. Agora, se você colocar o pronome depois do verbo, aí você vai ter uma ênclise. Eu digo assim para os meus alunos, não quer errar? Usa ênclise, que é a regra geral. Próclise e mesóclise são exceções. O uso de próclise e mesóclise são exceções. Regra geral é a ênclise. Observa aqui no poema de Oswald de Andrade, brincando com a língua portuguesa, né? Ele começa acertando na gramática, dê-me um cigarro. Dê-me é a forma correta, porque você não deve iniciar frases com o pronome oblíquo. Então, nada de me dê um cigarro, é dê-me um cigarro. Quem diz isso? Quem diz isso é a gramática. A gramática do professor, a gramática do aluno e a gramática do mulato sabido. Então, quem tem oportunidade de estudo, quem tem condição de estudar,
conhece a estrutura da frase, já foi a Lisboa, conhece bem a língua portuguesa de Portugal e fala dê-me um cigarro. Isso é uma variação da língua portuguesa lusitana, aquela que está lá em Portugal, tá bom? Agora, se tu é do Brasil, teve pouca chance de escola e fala a língua portuguesa do brasileiro, a língua portuguesa nativa, raiz do Brasil, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, não é Portugal, ele quer dizer isso, aqui não é Portugal, tu não é o Cristiano Ronaldo, cara, entendeu? Tu é um bom negro ou tu é um bom branco da nação brasileira. Então, para de dizer, né? Para de querer falar igual aos portugueses. Ele quer dizer isso. Quem fala isso aqui, dê-me um cigarro, é aquele que está copiando os portugueses. O professor, o aluno, o mulato sabido. Agora, se tu é brasileiro raiz e não é Nutella, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso aqui quem fala é o Brasil. Se tu é do Brasil, você diz, me dá um cigarro. Se você está em Portugal, se tu é um português lá em Portugal, eles dizem, dê-me um cigarro. O que é que o Oswald de Andrade quer dizer com esse poema? Ele quer dizer que algumas regras gramaticais da língua portuguesa foram regidas, né? Foram espelhadas no falar de Portugal e não no falar do Brasil, e isso é verdade. Essa colocação pronominal, por exemplo, quem criou a regra foi a base de Portugal, foi um lusitano. Então, eles fizeram as colocações dos pronomes igual como os portugueses falavam. Igual a fala dos portugueses de Lisboa, certo? Mas nós não somos portugueses e não estamos em Lisboa e temos outra cultura, outra diversidade, outras raízes africanas, raízes indígenas, raízes europeias, não só de Portugal, mas também europeias de outros países, como Holanda, Alemanha, ou mesmo asiáticos, como japoneses, ou mesmo africanos, como... né, dos nossos negros da África. Então, nós temos uma variação, nós temos uma diversidade cultural incrível. E a nossa língua fica atrelada ao conceito de língua falada apenas em Portugal. Então, por que o brasileiro não pode dizer, me dá um cigarro? Me dá um cigarro para o Brasil, está correto, é assim que fala o brasileiro. Esse dê-me um cigarro, deixe para os lusitanos. É isso que o Oswald colocava em xeque, né? É isso que o Oswald colocava em questão, que é isso, pessoal. Vamos deixar de querer imitar os portugueses. Vamos fazer uma língua portuguesa bem brasileira. Esse negócio de dê-me um cigarro, bora falar como a gente fala, me dá um cigarro. Pronto, é isso. Então, na sintaxe da língua portuguesa, a gente chama de colocação pronominal o modo como a gente dispõe os pronomes com relação aos outros elementos da oração. Então, dentre esses fatores que determinam a ordem do pronome, né, onde colocar o pronome, então, estão a função sintática do pronome na oração, para saber se ele é o quê? O tempo verbal, a regência do verbo, a ocorrência dos advérbios, tudo isso aí influencia na colocação do pronome, certo? Em português, distingue-se os pronomes retos, eu, tu, nós, vós, eles, os quais, em geral, expressam que são sujeito da oração, e os pronomes oblíquos, que são o mi, mim, te, ti, contigo, tal, que indicam uma entidade afetada pela ação descida do verbo. Ou seja, ele pode ser predicativo, ele pode ser objeto, ele pode ser complementos verbais, complementos nominais, tá bom? Entenderam? Os pronomes oblíquos, os pronomes pessoais do caso reto, eles fazem a ação, eles expressam a ação, é quem realiza a ação, são sujeitos. Já os pronomes oblíquos, eles são afetados pela ação. Por isso que eles são predicativos, ou eles são complementos verbais, ou são complementos nominais. Grande parte da variação na colocação se dá no uso dos pronomes oblíquos, né? No uso dos pronomes oblíquos,
Sobretudo, principalmente, nos pronomes oblíquos átonos. O mi, te, si, o, a, li, nos, vos. Não possuem acento próprio, não tem acento próprio, não tem um lugar certo para eles. Eles são clíticos. Clíticos quer dizer móveis, né? Eles são clíticos porque eles se movimentam na oração. Eles podem ficar em várias posições diferentes. Quem vai dizer onde vai ficar o pronome é, primeiro, a função sintática que ele exerce na oração. Segundo, o tempo verbal, o tempo em que o verbo está empregado, se é presente, passado ou se é futuro. Terceiro, a regência do verbo também vai dizer onde você coloca o pronome. E um quarto fator que determina a colocação do pronome é a ocorrência dos advérbios, onde é colocado também o advérbio das orações. Então, é por isso que os pronomes oblíquos são clíticos, porque eles não têm um lugar fixo na oração. Se você coloca, por exemplo, o que é uma ordem direta, professora, da oração, a ordem direta é sujeito mais predicado, mais complemento verbal, mais advérbios, ou adjuntos adverbiais. Isso aqui seria uma ordem direta. Acontece que os pronomes oblíquos, né? Eles só ocupam função aqui, ó. Eles são complementos verbais. Mas, dependendo da ocorrência do advérbio, eles podem ter locais diferentes. Eles podem ficar antes ou depois do verbo. Eles não têm essa mesma posição definida. E quando foi que surgiram essas regras de colocação, professora? Quando foi que criaram aí que o pronome pode ficar antes, depois do verbo, que é obrigatório colocar antes, que é obrigatório botar depois? Essa obrigação toda vem de onde? Olha, essa regra foi criada em 1880 por um gramático chamado Arthur Barreiros. O que foi que ele fez? Ele imitou a pronúncia lusitana e desconsiderou as tendências brasileiras. Por isso que as regras de colocação pronominal são regras que expressam o modo de falar do português de Portugal e não do português do Brasil, tá bom? Quem criou a regra foi Arthur Barreiros, que usou pela primeira vez a regra de colocação pronominal, tá bom? Na gramática, e ele só olhou para a pronúncia do português de Portugal, nem considerou o português falado no Brasil. Simbora. Vamos começar falando de ênclise, pronome enclítico, né? Quando é que nós temos ênclise? A gente chama de ênclise quando o pronome fica depois do verbo. Nunca se usa o pronome depois do verbo em 3 casos. Ó. Tem 3 casos que você nunca vai colocar que você não vai usar ênclise. Fora esses 3 casos, o resto tudo é ênclise. É por isso que eu digo que ênclise é regra geral. Só tem 3 casos que tu não usa ênclise. Verbo no futuro é um caso, né? Você não vai dizer assim, ó, farei-te um favor. Tá errado. Tá errado. Se o verbo tá no futuro, você tem que escrever assim, ó. Far-te-ei, ó, pronome no meio do verbo. Verbo no futuro, pronome no meio do verbo. Então, não é ênclise, é mesóclise. Outra forma, verbo no particípio. Verbo no particípio, quando ele termina com ado, ido. Ado, ido. Não é isso? Por exemplo, falado, partido. Aí é o particípio. Falando é gerúndio. Então, quando você tem no verbo no particípio, ele atrai o pronome para frente do verbo, né? Tinha te falado. Olha, eu já tinha te falado. Eu tinha te falado. Ó, termina em ado. Tá bom? Verbo no particípio, o pronome vem para frente do verbo. Aí está correto.
Aí seria próclise, né? O caso de próclise, não seria ênclise. E quando a próclise for obrigatória? Quando é que é obrigatória, professora? Quando você tem palavras atrativas. Palavras atrativas, todos os advérbios, os pronomes pessoais, pronomes, né? Um pronome puxa outro. Pronomes pessoais, outros tipos de pronomes. E esses casos de verbos no particípio. Então, esses casos aí são obrigatórios usar a próclise. Fora isso, o resto tudo é ênclise. Ênclise. Amo-te, Nicole. Assina Nino. Amo-te, Nicole. Amo quem ama, verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Te. A pessoa com quem ele fala. Amo-te. Quem é ela? Nicole. Assina o Nino. Não é isso? Então, aqui o te é objeto direto. Uso de ênclise. Eu não poderia colocar o te na frente do amo, porque não se inicia uma oração com pronome átono. Não posso colocar te amo, Nicole. Ah, professora, mas é assim que a gente fala. Eu sei disso. O brasileiro usa mais a próclise do que a ênclise, entendeu? Só estou falando que lá na gramática, e se você vai a uma prova de concurso, de vestibulares, você tem que considerar isso daí. Você não pode colocar um pronome oblíquo, que foi a nossa primeira aula, falando só de pronome oblíquo. Você não pode usá-lo antes do verbo. Não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Te amo, te quero, te adoro. Está tudo errado. Para a gramática, está tudo errado. É amo, te quero, te adoro-te. Aí ficaria horrível. Mas é. É porque a gente não está acostumado, né? Mas é o que diz a regra. E a regra é a regra. Dura lex é de lex. A lei é dura, mas é a lei. Simbora. Olha o exemplo aí. O carinha chega, tchan, 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 se ajoelha aos pés da moça, do cabelo rosa, e diz, abraça-me. Verbo tá no imperativo, né? Verbo no imperativo. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. Agora aí ele deu mancada, né? Abrace-me. Tem uma regra que diz que a gente não deve usar o pronome com exclamação, mas vamos lá. Beije-me e nunca deixe-me. A palavra nunca é negativa. Ela puxa o me para frente do verbo. Nunca me deixe, né? Então, ele acertou aqui, mas errou na terceira frase. Aí a moça fez uma boca de... Não gostou, não. Ela diz, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Ela só queria uma desculpa. Ele errou só o último, né? Só no último quadro que ele disse, nunca me deixe, nunca deixe-me. E ela não perdoou, tudo bem. Mas antes dá para acertar o pronome? Bora lá. A próclise. O que é próclise? Próclise é o pronome antes do verbo. Nunca se usa em início de frase ou depois de vírgula. Se tem vírgula, não use e não comece com próclise, tá bom? Os casos em que mais aparece próclise são esses aqui, ó. Elas são obrigatórias com as palavras atrativas, que são advérbios ou locuções adverbiais, os pronomes e as conjunções subordinadas, tá bom? Onde tem advérbio, advérbio de tempo, hoje. Advérbio de lugar, lá. Advérbio de modo, assim. Onde tem advérbio, o advérbio atrai o pronome para frente do verbo. Onde tem pronome, seja ele pessoal, ele, seja ele indefinido, alguém, seja ele pronome definido, indefinido, pronome reto, pronome demonstrativo, aquele.
o pronome atrai os pronomes átonos para frente do verbo. E também as conjunções subordinadas, né? O que, o se, o ainda que, entre outros. Quero que você, pronome de tratamento. Quero que você me aqueça, verbo. Me, pronome oblíquo. Por que que o pronome oblíquo ficou antes do verbo? Porque ele foi atraído pelo pronome você. Usou o pronome chama o outro pronome para frente do verbo. Então, eu não poderia dizer, quero que você aqueça-me neste inverno. Não poderia ser, está errado. Porque eu usei um pronome aqui e esse pronome atrai o outro para frente do verbo. Você me aqueça. Quero que você me aqueça e não você aqueça-me. Tá bom? Olha aqui, ó. Pronome atrativo, né? Palavra atrativa também são os pronomes. Pronome de tratamento, como você, atrai o outro pronome para frente do verbo, causando uma próclise. Vamos ler aqui uma tirinha com próclise. Nick Náusea. Nick Náusea aí muito conhecido, né? As tirinhas do Fernando Gonçalves. Aí você vê o cara olhando para um livro e vê um bicho, um monstro saindo de dentro do livro e observa a semelhança física que tem dos dois, né? Como eles se parecem, ó. Como o monstro da gramática se parece com o outro aqui do lado de fora. Aí o monstro da gramática diz, eu sou o monstro do português. Aí o cara que caindo estilhaçado, né, petrificou, desmaiou e gritou, me salvem! Me salvem! Aí o monstro da gramática ficou muito ruim da vida e disse, fala-se, salvem-me. Aí diz um palavrão aqui para o rapaz que desmaiou. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo, nunca se começa uma frase com pronome oblíquo, nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Entenderam isso? Pode ficar repetindo. Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. E o que foi que ele fez aqui? Começou a frase com pronome oblíquo. E o que diz a regra? Nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Então, para você que anda por aí começando frases com pronome oblíquo, me dá isso aqui, mulher. Me diz alguma coisa. Me fala o que tu está sentindo. Se você começa as suas frases com pronome oblíquo, lembre-se, nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. Principalmente na língua portuguesa escrita, tá bom? Na língua portuguesa falada, a gente até admite, por causa que a fala não tem regras, né? A regra é para ser aplicada na escrita. Mas a gente nunca começa uma frase com pronome oblíquo. Agora, se você leva essas regras também para a sua fala, automaticamente você vai internalizando e quando você escrever, você não vai cometer o mesmo erro. Esse é o problema. Olha, a maior dificuldade da gente aprender é porque a gente não se policia, tá bom? E é preciso fazer um exercício de policiamento daquilo que a gente fala. Às vezes você acha estranho porque você não está acostumado a falar assim. Você não está acostumado a dizer salvem-me. Salvem-se quem puder. Não tem a frase? Salvem-se quem puder. E não se salvem quem puder. Então, se eu posso dizer salvem-se quem puder, eu posso dizer salvem-me. Né? Ou posso dizer salve-te. Salva-te. Para a segunda pessoa. Certo? Então, nunca se começa uma frase com pronome oblíquo. E quando você coloca o pronome na frente do verbo, você está usando uma próclise. Só que próclise tem regras. A regra geral usa-se a ênclise.
E a exceção é a próclise e a mesóclise. Falando em mesóclise, atenção, pam, 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 pam. Advérbio de negação sempre atrai o pronome para antes do verbo, fenômeno chamado de próclise. Advérbio, todo advérbio de negação, não, nunca, jamais. Por isso, está errado quando você diz, não faça-me rir. Se você usou o não, o correto aqui, ó, não me faça rir. O não chama o me para frente do verbo. Tá bom? Então, está errado dizer, nunca esconda-me as coisas. O nunca, que é uma palavra negativa, atrai o me para frente do verbo. Está errado dizer, ainda sinto-me abalado. O ainda atrai o me para frente do verbo, causando próclise, efeito de próclise. Tá bom? Então, a primeira regra que você aprende sobre a próclise é que quando tiver palavras negativas ou quando tiver as conjunções, né, subordinadas, elas sempre atraem o pronome para frente do verbo. E o que é a mesóclise? A mesóclise é o pronome no meio do verbo. Ele só é usado de uma forma, né? Quando o verbo está no futuro. Só é usado com o verbo no futuro. Darei-te um presente, está errado. É dar-te-ei um presente. Não lhe direi a verdade, porque é que o lhe veio para frente do verbo, porque aqui você tem uma palavra negativa ou um advérbio de negação. O não chama o pronome para frente do verbo, causando uma próclise. Próclise. Não lhe direi a verdade. Dir-lhe-ei a verdade. Direi, está no futuro, né? Futuro, dir-lhe, aí o li, ó, dir-lhe no meio, ei. Verbo e no meio o pronome. Dir-lhe-ei a verdade. Não lhe direi a verdade, está correto, porque o não puxou, mas quando você tira o não, se você não usar o não, você vai dizer, direi-lhe a verdade, está errado. Dir-lhe-ei a verdade, verbo no futuro, é obrigatório colocar o pronome no meio do verbo. Eu quase não vejo as pessoas fazerem isso, mas isso é uma regra. Desenhar-te-ei no meu mais profundos desejos. Olha aí a próclise sendo utilizada. Desenharei é o verbo no futuro, né? Desenharei quem? Ti. A pessoa com quem ele fala. Então, como o verbo está no futuro e eu não posso começar uma frase usando o pronome oblíquo, eu não posso começar, te desenharei nos meus sonhos. É assim que a gente diz, né? Mas está errado. Então, eu vou ter que empregar a regra. Verbo no futuro, desenharei. Então, o pronome fica entre o radical e a desinência. Desenhar-te-ei nos meus mais profundos desejos. Vamos fazer uma síntese da colocação pronominal. Chegamos à metade da aula. A metade da segunda aula, né? Estamos aqui na metade da segunda aula. E dá para a gente fazer um balanço do que você aprendeu sobre colocação pronominal. Então, são 3 formas de usar o pronome. Quando você fala de colocação pronominal, você está estudando qual é a posição do pronome oblíquo com relação ao verbo, certo? A preocupação é essa, saber onde colocar o pronome oblíquo com relação ao verbo. Então, o pronome, ele pode ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Quando ele fica antes do verbo, ele é chamado de próclise. E o que é que faz o pronome vir para a frente do verbo? São essas situações ali, ó. Palavras negativas, qualquer tipo de advérbio, conjunções subordinadas,
Frases interrogativas, também você coloca próclise. Frases exclamativas, você usa próclise. Frases que exprimem desejo, aí usa próclise. E quando você tem o emprego do em mais gerúndio, em se tratando de negócios, né? Em se tratando, tem que ter o em e depois o gerúndio. Aí entre o em e o verbo no gerúndio, você coloca a próclise, ou seja, o pronome na frente do verbo. Em que situação você usa mesóclise? Apenas com verbo no futuro. E pode ser no futuro do presente ou no futuro do passado. Pode ser dir-te-ei a verdade ou dir-te-ia a verdade. Tá bom? Tanto faz ser no presente do futuro, ou aliás, no futuro do presente, ou no futuro do pretérito, a gente usa mesóclise. Verbo no futuro chama mesóclise. E a ênclise? Você usa a ênclise para iniciar a oração. Você usa a ênclise com verbo no gerúndio quando não tiver a preposição em, tá bom? Você usa a ênclise com os verbos no infinitivo, né? Com os verbos terminados em falar-te, dançar-te. Aí você coloca a ênclise. E quando o verbo tiver um imperativo afirmativo. Diga-me uma coisa. E não me diga uma coisa. É diga-me. Faça-me um favor. E não me faça um favor. Ah, esse me faça um favor fica até cansativo. Me faz um favor. Não, faça-me o favor. Não apareça mais aqui. Né? Faça-me o favor. É um caso de ênclise, tá bom? Então, o resumo da ópera é próclise, mesóclise, ênclise. Na maioria das vezes, a gente usa a ênclise em alguns casos, como com advérbio, conjunções e com verbos no particípio. Faltou bem aqui, ó. Verbos no particípio, tá? Com o verbo no particípio, você usa... É aqui ou é ali o particípio? Verbo no particípio, você usa próclise. Mesóclise só com verbo no futuro e a ênclise, regra geral. Simbora. Vamos praticar aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje estamos falando de colocação pronominal. O uso dos pronomes diante do verbo. Antes, no meio ou depois? O que é que decide qual é o lugar de colocar o pronome? O que é que faz com que eu coloque o pronome antes do verbo, no meio do verbo, no final do verbo? São aqueles fatores que a gente viu. Não é isso? Primeiro, a ocorrência dos advérbios, palavras atrativas. Palavras atrativas que chamam para frente. Segundo, a gente já viu também, é a função sintática do pronome. A função, se você souber qual é a função sintática, aí você sabe onde colocar os pronomes. Então, nós temos ali as cobrinhas, né? A chargezinha, a tirinha das cobrinhas. Aí uma cobrinha diz para a outra assim: vamos massacrá-los. Aí a outra diz: vamos. Aí a cobrinha de novo: vamos arrasar. Aí a outra cobrinha, ó, são duas cobrinhas, presta atenção. Olha como o balão muda de vez. Essa aqui é a primeira cobrinha. Vamos chamar de cobrinha 1. E aqui é a cobrinha 2. No primeiro quadro, quem fala é a cobrinha 1. E a cobrinha 1 diz assim, ó: vamos massacrá-los. E a cobrinha 2 diz: vamos. Vamos. Vou pegar aqui a borracha. Aí você continua lendo. No quadro 2, é a cobrinha. Ó, vamos aqui, ó. Cobrinha 1, cobrinha 2. No segundo quadro, olha aqui quem está falando. Quem fala é a cobrinha 2, aquela que falou vamos. Aqui, o primeiro diz: vamos massacrá-los. Aí o segundo diz: vamos. Aí o segundo agora fala primeiro: vamos arrasar eles.
E ela mesma responde, vamos, porque essa cobrinha calou. Aí a cobrinha 1 parou, chamou a cobrinha 2 para um frente a frente e diz, mas antes, vamos acertar o pronome, né? Mas antes de arrasar eles, vamos acertar o pronome. Por quê? Porque a gente, vamos arrasar, né? Vamos arrasar eles. A gente não usa pronome pessoal para completar o sentido de verbo, tá bom? Então, o erro foi de usar pronome pessoal para complemento verbal, não pode. Vamos arrasar eles? Está errado. Por isso que a cobrinha 2 disse, mas antes da gente arrasar eles, vamos acertar o pronome, pô, né? Faz um favorzinho aí. Não é isso, Mauro? Se acertar o pronome, a coisa fica mais fácil. Bora lá. O pronome foi empregado corretamente apenas no primeiro quadrinho. Aqui está correto. Apenas no segundo quadrinho. Aqui está pom, 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 errado. Em ambos os quadrinhos, não, ou em nenhum dos quadrinhos. O pronome foi usado corretamente, vocês já sabem. 1, 2, 3. Apenas no primeiro quadrinho. Vamos massacrá-los. Vamos. Aí lá no segundo a cobrinha, vamos arrasar eles. E ela mesma diz, vamos. Aí o outro, peraí. Mas antes, vamos acertar o pronome. É uma exigência, né? Bora, antes da gente chegar lá falando errado, bora acertar os pronomes por aqui. Na mesma charge, analisou-se corretamente. O que é que foi analisado corretamente aqui para a gente? Letra A. No primeiro quadrinho, usou-se uma próclise. Você chama isso de próclise? Colocar o pronome depois do verbo não é próclise. A próclise é quando o pronome vem antes do verbo. No segundo quadrinho, usou-se uma ênclise. No segundo quadrinho, não tem o eles, está depois do verbo, mas só que não é um pronome clítico, tá bom? Esse eles aqui é um pronome pessoal. E a regra diz que pronome pessoal não pode ser complemento verbal. Então, deveria, vamos arrasar, arrasá-los, né? Vamos arrasá-los. Vamos, né? Igual aqui, ó. Vamos, ó, o acento grave aqui, ó. Vamos massacrá-los. Vamos. Aí era para o outro dizer, vamos arrasá-los. Vamos. Mas ele, em vez de usar o pronome oblíquo, que deveria ser o correto para complemento verbal, ele preferiu usar o pronome pessoal do caso reto. Então, ele errou no uso do pronome. E isso não é ênclise. Não é ênclise. Ênclise é aqui, ó. Isso aqui é uma ênclise. Tá bom? Que é o pronome após o verbo. Ênclise. Pronome antes do verbo, pronome depois do verbo. Mas é o pronome oblíquo. E aí não é pronome oblíquo, isso aqui é pronome pessoal do caso reto. Letra C. Os dois personagens conhecem as regras gramaticais. Eu acho que o segundo que falou vamos arrasar eles não conhece as regras não, né? O que diferencia as personagens é a linguagem. Eles são idênticos. Olha, eu tive até que enumerar, colocar número 1 e número 2 para o outro, porque eles são muito parecidos, né? Mas o que diferencia um do outro é exatamente o conhecimento da linguagem. A linguagem de um é mais culta e a linguagem do outro é coloquial. E isso é fundamental para diferenciar pessoas. Olha, o Mauro aí está participando de tudo, né, Mauro? Isso mesmo. Então, olha só aqui. O que diferencia, né? O que diferencia as personagens é a linguagem. Elas são muito parecidas, mas com linguagem diferente. Eu estava falando exatamente isso. Você consegue dizer quem você é, o que você faz, o que você não faz, somente pela linguagem. Quando você está num lugar e você ouve alguém falando tudo direitinho, colocando ênclise, mesóclise, próclise, aí você já diz, meu Deus, essa pessoa sabe muito língua portuguesa. Não é isso que a gente pensa? É, a gente pensa desse jeito assim, tá bom? Então, o que diferenciou os personagens é a linguagem. Leia os comentários sobre os fragmentos de texto e classifique como verdadeiro e falso. Bora comigo, Mauro.
Mauro Reis, vamos responder aqui, olha. Na frase, a frase diz: desenhar os caracteres de maneira contínua, conectando-os uns aos outros, prepara o cérebro para ler. Desenhar os caracteres de maneira contínua, conectando-os uns aos outros, prepara o cérebro para ler. O termo grifado, que foi esse aqui, tá? Não estava grifado, mas eu destaquei. É esse aqui, ó. É esse os. O termo grifado é um pronome oblíquo átono, certo? Correto. É um pronome oblíquo átono. Ok. Colocado após o verbo, ou seja, usado como ênclise, né? Depois do verbo, na forma nominal do gerúndio, para caracterizar o uso pronominal da próclise. A próclise, mas eu uso, quando eu coloco o verbo, depois, quando eu coloco o pronome oblíquo depois do verbo, depois não é próclise, é ênclise, né? Então, só está errado porque é uma ênclise e não uma próclise. Então, falso. Se é falso, a primeira eu já elimino duas alternativas e você tem letra A ou letra B. E agora, Mauro, coloca aí se é letra A ou letra B. A gente já sabe que a primeira é falsa. Então, pode ser a A e pode ser a B. Eliminamos duas, já ficamos com metade aí de possibilidade de acertar. Letra B. Tudo indica que essa habilidade é crucial para aprender a ler e a pensar. É obrigatório o uso do sinal indicativo de crase no A antes dos verbos ler e pensar. Tudo indica que essa habilidade é crucial para aprender a ler e a pensar. É obrigatório o uso do indicativo de crase antes dos verbos. E isso daí diz tudo. Não, diz não, resolve o caso ainda não. Seja na letra A ou na letra B, tu já sabe que é falso. E por que é falso? Porque a gente nunca usa, nunca... Hoje eu estava dando essa aula, hoje eu falei isso na turma de 9º ano, né? Fui fazer uma revisão para os meninos que se preparam para o concurso do IFP, para o seletivo do IFP. Aí eu falei para eles, olha, uma forma de você aprender a crase é ir decorando passo a passo. Primeiro passo, nunca coloque crase em preposição antes do verbo. Então, aprender a ler, aprender a pensar, esse A é preposição e tu não usa crase porque está antes de verbo. Então, é falso. Seja letra A ou B, continua sendo falso. Aliás, só a última, só a letra D é que vai dizer qual é a alternativa correta. Não é isso? Porque a letra C, a gente já sabe antes de ler que ela é verdadeira, porque nas duas opções ela aparece verdadeira. Então, você não tem para onde correr. A letra C vai ser verdadeira. Mas eu vou ler porque eu quero saber por que é verdadeira. No trecho, se não fosse o receio de soar antiquado demais, ou de deixar entrever que há um que, eu vou destacar o que aqui, porque vai pedir depois que a palavra destacada, e às vezes quando a gente está fazendo está preparando aqui o slide para vocês, a gente sabe que tem que fazer, mas na hora de configurar, eles acabam desaparecendo, né? Por exemplo, se eu deixei só em negrito e na configuração colocaram todo o texto em negrito, aí ele perde o destaque. Então, é verdadeiro, né? Ou seja, esse termo em destaque é monossílabo tônico e por isso que ele está acentuado. Todo monossílabo tônico é acentuado e isso é verdadeiro. Letra D. No período, os gaiatos dirão que professores preferem os alunos com letra bonita e os premiarão e os premiam com notas melhores. O termo grifado, que é o os, retoma o substantivo professores. Quem é que é premiado com notas melhores? Professores ou alunos? Alunos. Então, está errado. Esse os se refere a alunos e não a professores. Resposta correta, letra A. Hoje nós falamos de colocação pronominal. Se você perdeu a aula de hoje, fica aqui gravada no YouTube, mas qualquer coisa não tem problema, porque quinta-feira tem revisão de língua portuguesa para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.